Olá, estamos no capítulo 22, continuando a defesa de Paulo, capítulo 22, versículo 1 até o versículo 29. Versículo 1. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Versículo 2. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, versículo 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Versículo 4. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Versículo 5. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Versículo 6. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Versículo 7. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 8. E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Versículo 9. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Versículo 10. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Versículo 11. E como eu não via por causa do resplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Versículo 12. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Versículo 13. Vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista, e naquela mesma hora o vi. Versículo 14. E ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Versículo 15. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Versículo 16. E agora, por que te retens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Versículo 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Versículo 18. E vi aqueles que me diziam: Dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Versículo 19. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. Versículo 20. E quando o sangue de Estevão, sua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. Versículo 21. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Versículo 22. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Versículo 23. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar. Versículo 24. O tribuno mandou que o levassem
para a fortaleza, dizendo que eu examinasse com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. Paulo declara cidadão romano, versículo 25 até o versículo 29. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é vós lícito açoitar um romano sem ser condenado? Versículo 26. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Versículo 27. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. Versículo 28. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Versículo 29. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que eu tinha ligado. Paulo comparece perante o sinédrio. Versículo 30. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Terminamos aqui o capítulo 22 do livro de Atos, com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada. Essa Bíblia foi traduzida na nossa língua por João Ferreira de Almeida. Deixe aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece, e que esta mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor.